Olá, muito boa tarde. Em cada semana há textos da Bíblia que interpelam pessoas e comunidades que se encontram para a celebração da missa. Nos próximos minutos, analisamos os que são lidos nas celebrações deste domingo, no diálogo com os convidados do programa Eclésia, o padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Juan Ambrósio, professor na mesma Faculdade de Teologia. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa, onde de facto centramos as atenções em textos da Bíblia, e estes que são lidos nas missas do próximo domingo, padre João Lourenço, oferece-nos alguma temática que esteja em sintonia entre os três textos? Muito boa tarde de novo aos nossos telespectadores. Há alguma proximidade nestes textos, eu diria, à semelhança de, ou numa conjugação entre a primeira leitura e o Evangelho, a temática que os une, podíamos dizer que é não fazer dos bens temporais a última finalidade, o último ideal de vida, ou seja, que nenhum projeto se construa a partir daí, porque há outros valores e há outras formas de construir um projeto que não seja apenas do uso da realidade material em que nos envolvemos. E neste caso, creio que há aqui alguma proximidade, embora naturalmente ela tenha de ser um bocadinho explicitada, e creio que da relação veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento com o Novo, há aqui naturalmente um progresso muito significativo, porque, como todos nós sabemos, o judaísmo ainda está muito marcado pela a relação com o temporal, não é? Jesus Cristo interpela exatamente para outros valores, eu diria para outra sabedoria, para outra forma de agir, e nesse agir, naturalmente que há uma forma sábia de agir que tenta superar exatamente aquilo que são as práticas e aquilo que é o comum, normal em cada tempo. E por isso estes textos podem-nos também ajudar até na situação atual. E creio que aqui vem a oportunidade de refletir, ou podemos aproveitar a oportunidade de refletir sobre os textos, até para aquilo que diz respeito muito à nossa situação atual, à situação social, à situação de crise, à questão da partilha, àquilo que tem sido alguns dos apelos últimos do Papa Francisco, mas que no fundo também fazem parte já da inquietação e das preocupações de muitas das nossas comunidades cristãs, que já estão um bocadinho marcadas e caminhando à luz, ou diria, sensibilizadas por estas novas situações e por esta novidade da mensagem evangélica. Eu sublinharia este enfoque do atual, porque os textos falam-nos de facto e sublinham essa dimensão de não serem os bens materiais o critério último. Eu gostaria também de ver essa reflexão com este enfoque do momento que estamos a viver. Estamos em plena campanha eleitoral, dentro de pouco tempo seremos chamados a exercer o direito de voto, e estes textos podem-nos já refletir um bocadinho sobre o exercício do poder e da autoridade, de que maneira e quais os critérios a partir dos quais nós governamos. Governamos simplesmente a partir do critério do lucro e de alcançar mais bem material, seja este lucro pode ser traduzido das mais diversas maneiras, a partir dos meus interesses, dos interesses do meu grupo, dos interesses da minha facção, do meu partido, da minha cor, ou governamos a partir da preocupação pelo bem comum e o cuidado dos outros. Esta expressão bem comum e cuidado dos outros não aparece nos textos, mas se quisermos refletir, ela aparece lá porque esse é o critério que é dado para o exercício do governo. E os textos vão, de certo modo, falar-nos nisso. Vejamos então cada um desses três textos. O primeiro, a primeira leitura é da profecia de Amós, no capítulo 8º. O texto começa: escutai bem, vós que espezinhais o pobre e quereis eliminar os humildes da terra. Palavras duras. Isto, afinal, não é só assim nos tempos de hoje, não é? É interessante que Amós é o primeiro profeta de quem recebemos textos, não é? Há outros profetas anteriores, mas de quem recebemos apenas referências indiretas, ou seja, recebemos referências a eles noutros textos. De Amós, pelo menos um núcleo fundamental da sua mensagem provirá do próprio profeta. Certamente depois também um bocadinho desenvolvida, adequada pela palavra e pela mão dos seus próprios discípulos, dos seus seguidores. E este profeta tem uma marca, sendo o primeiro
de que nos chegaram textos do século VIII, dos finais da primeira metade do século VIII, sendo o primeiro de quem nos chegaram textos, tem uma marca também única, original. Amós é conhecido pelo profeta da justiça social. Se há algum emblema ou se há algum dístico que o possa caracterizar, ou alguma temática específica, é exatamente esta. Amós é aquele que primeiro dá um enfoque muito direto à questão da justiça. Para Amós, para mais, temos ainda uma outra coisa. Amós não centra a fé bíblica, ou seja, a relação do homem bíblico não a centra na questão da prática da lei, da Torá. Não. Centra no próprio coração de Deus. Ou seja, centra na identidade de Deus, que é justiça nele próprio. Portanto, ser um verdadeiro crente não é tanto praticar a lei como ela era entendida, não é normativa, não é mesmo uma ética, mas é a santidade de Deus. E a santidade de Deus é a justiça. Ser justo à maneira de Deus. Ser justo à maneira de Deus. E nesse aspecto temos aqui um texto que de facto nós hoje podemos olharmos para ele e pensamos que este é o enfoque, é já um texto que faz parte do nosso património, mas creio que para o tempo do profeta é um texto de choque. É um texto eu diria quase é uma provocação. É um texto que marca um início e que depois vai ser desenvolvido na própria tradição profética, que cultivará na sua essência esta aspiração verdadeira do crente à santidade, não pela prática da lei, mas pela vivência da justiça. E nesse aspecto, a tradição profética é de facto inovadora e Amós, eu diria quase, é o pai, é a expressão máxima, mesmo sendo o primeiro, apesar de o fazer às vezes de uma forma muito direta, eu diria quase um bocadinho rude. Rude porque direta, não é rude porque mal criada, é rude porque é muito direta, porque vai ao fundo das questões, porque põe em aberto, põe em destaque aquilo que são as chagas sociais do tempo. E muitas dessas chagas sociais eram feitas a coberto de uma pretensa religiosidade. E Amós é o primeiro a desmontar isso. E nesse aspecto acho que é muito, muito bonito e é muito importante este profeta, apesar de não ser um texto fácil, nem todo o livro de Amós, não ser um texto de fácil leitura, porque pressupõe exatamente conhecer muito aquilo que era o mundo do seu tempo. Apesar das imagens muito claras, sim, a linguagem é muito direta, não é? De tal maneira claras que choca com o politicamente correto, não é? As pessoas vão pactuando, vão denunciando aqui e acolá, mas sem denunciar tudo, porque vamos pactuando com tudo isto, e não, aqui é claramente dito. Retomando a questão da justiça, gostaria de juntar aqui uma pequenina reflexão, porque nós precisamos entender bem o que é esta justiça de Deus. Não é simplesmente este responder à Torá, não ser justo simplesmente como se estava a dizer, mas é a questão da santidade que estava a dizer o Padre João, e é muito importante. Esta questão da santidade. Deus é justo porque é santo, porque ama, porque quer o bem. E a justiça é esta procura do bem do outro, do bem daquele que eu amo. Parece-me a mim devia ser um dos critérios fundamentais também para gerir as nossas sociedades. E esse é o grande desafio, a grande denúncia que nós devemos fazer é quais são de facto os critérios que nós estamos a pôr à frente quando temos que tomar as decisões e as decisões difíceis que temos que tomar nos dias de hoje. Que critérios é que nós vamos utilizar para pôr a nossa cruzinha no voto no próximo fim de semana? Não este, no fim de semana que se aproxima das eleições. Quais são os critérios? Ou seja, são estes critérios da justiça, ou seja, daquele que promove a dignidade humana. O critério principal tem que ser a pessoa humana. Esse é o critério com que Deus a ASEG, Associação de Empresários e Gestores Católicos, propõe o amor ao próximo como critério de gestão. Como critério eficaz. Exatamente, como eficaz, ou seja, e entendamos o que é quer dizer eficaz. Não é simplesmente porque dá mais lucro, seja, até é amigo das empresas. Exatamente. Porque é amigo do ser humano, porque é amigo da história, porque é amigo do mundo, porque esse tem que ser o nosso destino, a promoção da dignidade humana. É óbvio, ninguém está aqui contra o lucro. Agora, se calhar o lucro pode ser pensado não só em termos dos bens materiais. Se eu, com o meu agir e com o agir das minhas empresas, promovo mais qualidade humana, mais qualidade de vida, pessoas mais felizes, isso não é lucro, caramba. É esta mudança de paradigma que põe a pessoa no centro é que a mim me parece fundamental nos nossos dias. E eu sinceramente julgo que este devia ser um critério para orientar
o nosso voto também. Vote naqueles que promovem verdadeiramente a dignidade humana e o ser humano. Padre João, é uma proposta que está em sintonia com a profecia de Amós? Esta, para os nossos dias, na gestão das empresas, na definição do voto? É assim. Eu acho que quando entramos aí, ou seja, nem o diabo à procura encontra um adepto. Quer dizer, pode corrê-los todos e não encontra nenhum, não é? Não é pessimismo? Quase o critério é... Normalmente sempre se vota não no melhor, mas no menos mau. Não é? Isso para cada um. Eu acho que sem objetar a essa preocupação, não é? Sem objetar a preocupação, há aqui qualquer coisa de mais fundo. E é aí que o Amós vai. Que não é tanto a expressão, quer dizer, podíamos comparar um bocadinho a prática, para os judeus um bocadinho, sabe, a prática da lei. Nós podíamos agora também ir para práticas formais. Sim, não é isso que importa. Amós e para os profetas o que importa é a orientação do coração. Está a perceber? Portanto, é a relação íntima. É a relação íntima que tem a ver. E, portanto, aí já eu depois... Saber como é que isso é traduzido aqui, ali ou acolá, eu já sou mais reservado, porque acho que isso depende muito no fundo, da capacidade de cada um, etc. Agora, o que eu acho que é muito importante, e volto aqui a referir, é exatamente fazer destes dinamismos fundamentais da relação humana e social, dinamismos que de facto marquem, ou seja, a questão da justiça, a questão do bem comum, a questão da partilha, a questão da lealdade. Nós hoje vivemos numa sociedade que não é leal, não há lealdade. Amós também tem textos sobre isso, e também muito duros, talvez até mais duros que estes. Não há lealdade. Hoje nós não vivemos numa sociedade de pessoas que são leais, não. A farsa predomina. Nós vivemos numa sociedade de farsa permanente. E às vezes até eclesial. E esta às vezes está entre parênteses, não é? Porque também predomina aí muito. Falta de facto esta relação de coração. Autenticidade. De autenticidade. E aí Amós é exímio. Não são palavras minhas. E o que eu estou a dizer não tem importância nenhuma. Ou acreditamos nisto ou não acreditamos. Ou a Igreja acredita que esta palavra também é a palavra de Deus, e então olha para ela. Ou não acredita, e então é outra coisa. Agora, não são as minhas palavras, não é o meu comentário, são as palavras do profeta. E as palavras do profeta, por mais que eu queira, não tenho palavras para as traduzir. Nós não conseguimos. O nosso comentário não reduz a incidência da palavra do profeta. O risco de reduzir, se nós exatamente. Quanto mais palavreado eu fizer sobre o texto da Amós, estou a reduzir a importância do texto. Se nós acreditarmos que ela é a palavra de salvação, e acho que se não acreditamos, então é outra questão, então aí, de facto, tínhamos muitas outras coisas. Temos de ir ao fundo da questão, não é? Temos de deixar de interpelar. E ler de imediato, sobretudo, esses textos, né? na sua fonte. Passamos então à segunda leitura da primeira epístola de São Paulo a Timóteo, no segundo capítulo desta carta. Ela recomenda preces, recomenda que se façam orações a quem, em que circunstância é esse convite que o apóstolo São Paulo tanto insiste de, enfim, colocarem em Jesus Cristo o único mediador? Eu acho que ao fazer-me esta pergunta estás marcado Será? pela atualidade da Igreja. Recomenda, mas eu acho que o que nós temos aqui, antes de mais, é um texto de Paulo, que depois de começar na carta a Timóteo por definir um bocadinho o que foi o seu itinerário, aqui faz uma interpelação orientada para o interior da Igreja. A Igreja, a comunidade tem de ter, de facto, uma dinâmica própria. E Paulo começa exatamente aqui a dar algumas linhas orientadoras, entre as quais inclui, de facto, a dimensão
a dimensão da oração, enfim, e tudo que daí é consequente, não é? E tudo aí o que é consequente, exatamente, dizer que a comunidade não é um grupo que vive fechado em si, mas é um grupo que está aberto, que se orienta também para fora, que deve rezar por fora, mas daí passar naturalmente a iniciar-se por dentro, pelo seu interior. E, portanto, esta dimensão creio que está aqui muito, muito marcada, este apelo ao interior da Igreja, da comunidade, para que ela não se feche, mas para que ela esteja de facto aberta e disponível para acolher, para rezar e ao mesmo tempo a celebrar a fé que acredita. É interessante esta ideia de que a comunidade não se feche e o convite à oração, porque numa primeira abordagem até pode parecer que isto é contraditório. Então, a oração é uma coisa, é um movimento interior, um movimento para dentro, um movimento para fechar. Do meu ponto de vista, nada mais errado. Ou seja, é verdade que a oração me interioriza, mas sobretudo o que a oração faz-me é pôr-me, de facto, em profundo diálogo com aquele a quem estou a rezar. Para quê? Para que eu possa ler a história, ver a história, fundamentar o meu agir à luz dessa relação, a partir dessa relação. E é por isso que a oração obrigatoriamente me abre sempre, me lança sempre para a ação. Porque o que ela tem em grande sentido é para que eu depois leia o mundo, leia a minha história, leia a história da comunidade onde me insiro, a história da comunidade humana enquanto tal, a partir desse olhar que é o olhar do próprio Deus. Portanto, é sempre um convite a agir. E é muito interessante que este texto nos diz para rezarmos por aqueles que têm autoridade, por aqueles que exercem o poder. Enfim, porque nos aproximamos de facto das eleições, se calhar isso seria um dado a ter em conta. Verdadeiramente, se calhar as nossas comunidades rezam pouco, ou quando rezam podem correr essa patologia da oração que é fechar-se sobre si mesma. E este convite é de que rezemos por aqueles que se candidatam a ser gestores da coisa pública e por aqueles que vão ser eleitos. Não no sentido de coitadinhos no que é que eles se meteram, mas no sentido de verdadeiramente estar em sintonia com eles e com aquele a quem vamos pedir e aquele a quem vamos rezar. E esta sintonia com Deus e com aqueles por quem rezamos pode aproximar-nos e pode até aproximar de algo uns e o outro. E acho que essa era também uma das missões da comunidade cristã. Agora sempre, evitando a patologia do fechar-se sobre si mesmo, nunca esquecendo que este lançar-se para a história é fundamental. Analisamos de seguida então o texto do Evangelho, no capítulo 16 do evangelista Lucas. Fala-se, Padre João Lourenço, de administração, de justiça, para essa sentença que não sei se pode ser, enfim, a lição do Evangelho. Quem é fiel nas coisas pequenas também é fiel nas grandes. A conclusão é bonita e nós achamos mesmo que é assim, não é? Nós achamos mesmo que é assim e eu pessoalmente acredito que é assim e esse é o melhor processo. Quer dizer, eu era muito jovem e um dia li um texto sobre boas maneiras, sobre educação e a certa altura dava diversos exemplos e então dava de um autor que entretanto me esqueci o nome, que dizia: o homem educado, a pessoa educada, é aquela que mesmo vivendo sozinho só utiliza uma pinça para servir dos blocos de açúcar. Isto significa as pequeninas coisas, se aí der de facto primar por isso, depois em tudo mais vai ser importante. Portanto, acho que o princípio pode servir. Agora, em relação a este texto, acho que há aqui algumas coisas, é certamente um texto que quando o lemos, e no Evangelho é preciso nunca esquecer que ele vem a seguir às parábolas da misericórdia, não é? Terminam as parábolas da misericórdia que ouvimos, que escutámos na liturgia do domingo passado, e neste domingo vamos encontrar este texto que parece que nos vem desdizer o que estava antes. E provavelmente não é assim. O que Jesus elogia é de facto o saber agir. Mas o saber agir com aquela sabedoria que leva a criar bens, riqueza espiritual. E, portanto, talvez se possa dar uma pequenina explicação sobre a mecânica deste texto. Recorre a um texto que resulta de uma prática que era comum. Estas coisas de administrar são sempre complicadas, também no nosso tempo são, e todos o conhecemos e todos sabemos. Mas já o tempo de Jesus era. E então, como hoje, também havia naquele tempo os mediadores dos empréstimos, enfim, destas coisas todas, porque até era uma sociedade que, não havendo bancos como hoje os temos, estava muito mais desregulamentada neste aspecto. Portanto, os mediadores destes empréstimos e destas transações, naturalmente, eram partes interessadas, tinham
tinham uma parte para eles, ou seja, acrescentavam aos empréstimos que alguém fazia a um terceiro, acrescentavam uma parte significativa que era o seu. Ora, aqui neste caso há aqui uma desmontagem desse processo. Portanto, o texto não é tão diabólico como às vezes é posto, não é? Há aqui uma desmontagem, ou seja, o que o administrador faz é agora descontar ao devedor a parte que ele próprio lhe tinha lá introduzido, que era a sua parte. E com isso ele ganhou um amigo. Não prejudicou o seu senhor. Ele ficou sem a sua parte. Mas ganhar este amigo para as coisas de Deus é aquilo que Jesus está a dizer. Não está a dizer que o senhor o homem, a pessoa que disponibiliza os bens tenha ficado prejudicada. Claro. Não está a aconselhar aqui à roubalheira pública, não é? Não é isso que se trata. Não, o que se trata é aqui de ilustrar alguém que foi até capaz de renunciar aos seus interesses para ganhar uma amizade e assim também renunciar aos seus interesses para ganhar a amizade de Deus. Ou seja, renunciar ao seu ego para poder ganhar a amizade de Deus e ganhar a própria vida comunitária. Essa leitura é importante e ajuda-nos a enquadrar o texto. Podemos, a partir dela, depois fazer outro tipo de leituras e eu iria também por aí. Como é óbvio, o texto não está aqui a promover a chique espertice, não é? Aquilo que nós gostamos de chamar a chique espertice. Ou seja, alguém que viu que ia ser despedido e então vou aqui arranjar uma série de favores e que é para depois eu, quando sair daqui, ter outra maneira de resolver o problema. Não é isso que o texto está a elogiar. O texto está aqui a elogiar outra coisa, que é, de facto, uma vez mais apontar para os critérios e uma vez mais apontar o que é que nos move. Aliás, é bom que digamos aqui uma coisa. O nosso olhar geralmente centra-se no administrador, numa leitura primeira, mas se o administrador fez estes descontos, aqueles que foram descontados também pactuaram com o administrador. Ou seja, o que isto faz é depois criar toda uma teia de influências, uma rede de dependências uns dos outros, que é um bocadinho também o que acontece na nossa sociedade. Não é? Vamos criando estas dependências todas. Ora bem, é bom que nós percebamos que em todas estas redes somos corresponsáveis. Facilmente nos dias de hoje acusamos os políticos de corruptos e, infelizmente, muitas vezes a realidade parece sublinhar essa dimensão. Mas é bom que tenhamos consciência, se eles se põem a votos, se nós temos consciência que são corruptos e, apesar de tudo, votamos neles porque ele é corrupto, mas faz algumas coisas por nós, bem, então é a tal rede de influências que se faz e tornamos-nos todos dependentes uns dos outros por esta chique espertice e isso não nos leva a lado nenhum. O critério tem que ser outro. Fica esse desafio. Agradeço, Dr. Juan Ambrósio e o Padre Lourenço, terem estado neste programa, onde apresentámos os desafios dos textos da Bíblia para os dias de hoje. Votos de bom fim de tarde, de bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.